Boa noite a todos. Olá, pessoal. Que bom que essa oportunidade está surgindo de eu conhecer vocês, conhecer a casa de oração Bezerra de Menezes, um dia duplamente festivo, porque eu venho trazer-lhes o livro que foi anunciado, que a Federação Espírita Brasileira publicou no último mês de outubro, da Manjedoura a Emaús. E venho também rememorar com vocês o 18 de abril de 1857, a data de lançamento de O Livro dos Espíritos. Me permitam de início falar um pouquinho do livro da Manjedoura a Emaús. Nossa Creuza Laje, a quem quero agradecer a honra do convite e da acolhida em nome da casa, nós estamos procurando falar desse livro nos encontros em função do significado muito especial a que ele veio para a minha vida. Quando eu estava por completar 40 anos de idade, espero que os primeiros 40 nessa encarnação, ali pelos 37, surgiu-nos a ideia de escrever uma vida de Jesus. Minas Gerais tem a tradição dos estudos do Mildinho, dos estudos do Evangelho, minuciosamente. E desde os anos 90 eu estava coordenando em Montes Claros, Minas Gerais, alguns grupos de estudos do Mildinho. Com o tempo foi se avolumando informações, nós fomos percebendo que várias fontes espíritas e não espíritas eram importantes para conformar o entendimento mais amplo e mais profundo sobre a vida de Jesus. E então, por presente dos primeiros 40 anos, idealizamos escrever uma primeira linha de trabalho. E quando ela se completou, foi justamente na época dos meus 40 anos de idade, dezembro de 2007. Eu passei o livro a alguns amigos da Bahia, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, os amigos mais experientes em estudos doutrinários, em estudos do Evangelho, e logo surgiu o apoio para a publicação. Em 2013, eu entrei no site da Federação Espírita Brasileira e lá está disponível o endereço para a remessa de trabalhos, a quem gostaria de ver o seu trabalho avaliado, apreciado pela FEB. Eu então me encorajei, como um bom mineiro do interior, e enviei o trabalho. Vocês não imaginam a alegria, o contentamento, quando 6 meses depois veio a resposta positiva, dizendo sim, que a FEB iria publicar da Manjedoura a Emaús. Esse livro me fez um bem enorme. Escrevê-lo, refletir sobre ele, comparar a minha conduta, a minha vida com esse modelo, esse exemplo que é Jesus, criou linhas de reflexões que trouxeram à tona, eu creio, uma pessoa melhor em mim. O meu desejo é que o livro faça o bem às pessoas que me fez. Então estamos colocando à apreciação de vocês o exame do livro da Manjedoura a Emaús. Mas essa noite o livro principal, claro, é o Livro dos Espíritos. 5 anos depois de publicado, portanto em 1862, Allan Kardec publicou um livro menor de publicidade de nossa doutrina espírita, chamado O Espiritismo, na sua expressão mais simples. Já leram? É um pequeno livro que traz um resumo de todo o programa espiritual e existencial a que vem o Espiritismo na Terra. A certa altura desse trabalho, Allan Kardec escreveu que o Espiritismo não é uma luz nova.
é uma luz mais brilhante no conjunto das revelações espirituais ao homem. Isso é muito significativo. O processo de espiritualização da criatura humana não está à responsabilidade de uma denominação religiosa, de um único pensamento religioso. O trabalho e o processo de espiritualização da criatura humana passa por um programa vasto que a humanidade tem recebido ao longo dos milênios, e nesse conceito de revelações, o Espiritismo é visto como a luz mais brilhante, claro, sem o desmerecimento das demais luzes que vêm iluminando o pensamento humano. Quando Allan Kardec se posiciona assim, logo nascedor do Espiritismo, 5 anos depois de publicar o Livro dos Espíritos, isso nos remete à antiguidade, à primeira revelação com Moisés, à segunda revelação com Jesus e outras tantas revelações importantes dentro da orientação espiritual do ser humano. O Espiritismo surge como a culminância desse processo de revelações e a convergência das revelações. Por isso, o propósito do Espiritismo não é ocupar mais o endereço na mentalidade humana, é vir contribuir para que a vida humana se engrandeça enquanto espíritos que somos. Moisés sustentou o decálogo, trouxe-nos o princípio da justiça para o exame de nossos corações. Jesus estabelece o principado do amor, e o Espiritismo, como culminância e como convergência, vem trabalhar tudo isso através de orientações práticas, fundamentadas no seu celeiro espiritual de informações e de princípios. Estamos dizendo isso porque moral é justamente um conjunto de princípios ou orientações que vem nos dirigir à vida prática, que vem nos conduzir no agir cotidiano. A moral representa um conjunto de ideias e sugestões de ordem vivencial para que possamos nos aprimorar e nos desenvolver. Por isso, na antiguidade, se dizia o seguinte: homem, torna-te no que és. Isso está nos versos do poeta Píndaro. Homem, torna-te no que és. Somos espíritos, mas aqui, emboscados no corpo, nós desenvolvemos a perspectiva que somos um homem que um dia será espírito, que nascemos criatura humana para depois da morte nos transformarmos em criatura espiritual. E isso não é exato. Homem, torna-te do que és, o espírito. E para que nos tornemos um espírito agindo em qualquer plano da vida, o material ou o espiritual, nós precisamos de um conjunto de regras que nos conduzam o modo de agir e sentir a esse estado de espírito que nós somos. O Livro dos Espíritos, na questão 629, então pergunta: que definição se pode dar da moral? E os benfeitores espirituais responderam: é a regra de bem proceder. Regra de bem proceder. Método de bem proceder. Um método que nos auxilie a viver na condição de espíritos e nos tornarmos o que de fato nós somos, espíritos. Mas a resposta
dos mentores, ela avança e diz: é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos. Vejamos que expressão a resposta dos mentores alcançou. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos. E naturalmente a pergunta se volta para nós e nós podemos refletir: já estamos numa experiência de vida onde tudo fazemos pelo bem de todos? Alguns de nós vai perceber que não estamos nesse estágio ainda, que estamos buscando, mas ele efetivamente não está em nós em plenitude. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos. Com essa resposta, os Espíritos começam a analisar em O Livro dos Espíritos a envergadura da moral que irão nos apresentar. Allan Kardec muitas vezes se comportava como o personagem inesquecível de Antoine-Exupéry, o Pequeno Príncipe. Kardec nunca renunciava a uma pergunta, porque duvidar é começar a saber. No Espiritismo, nós separamos a dúvida compulsiva do negador contumaz da dúvida da pessoa genuinamente movida pelo desejo de aprender. Essa dúvida é muito importante. O Espírito Emmanuel teve a ocasião de dizer que essa dúvida racional, genuína, ela é necessária ao crescimento, ao desenvolvimento da fé. Porque a fé muitas vezes parece uma casa com muitos quartos. Às vezes tem quarto com luz acesa, às vezes tem quarto com luz apagada. E a projeção da luz de um vai levar claridade àquele que está na penumbra, até que um dia a casa de nossa alma se ilumine plenamente. Nós teremos ainda algumas reencarnações como etapas intermediárias. Então, às vezes, o quarto duvida, a luz ali bruxuleia, se apaga, a criatura se esfria naquela penumbra solitária, mas a luz de um outro cômodo projeta-se e nos esclarece. Por isso, em Espiritismo, duvidar é importante na medida que nos seja uma busca genuína de respostas e de entendimento. Então, Allan Kardec, ali pela altura da questão 629, havia perguntado que definição se pode dar da moral, e nós trabalhamos a resposta. Mas na questão 632, ele estava inquieto, e como o Pequeno Príncipe, não só pitou a pergunta que veio então, mas estando sujeito ao erro, o homem não pode apreciar equivocadamente o bem e o mal e acreditar que está praticando o bem quando em verdade estaria praticando o mal. Isso não é possível, gente. Que dentro do nosso aprendizado, de nossa experiência, nós sintamos que isso é o melhor a fazer, é o melhor a realizar, a optar, mas podemos nos enganar. Quantas vezes a nossa vida está marcada de opções bem intencionadas, mas cujos resultados foram até desastrosos. A ciência de distinguir o bem do mal não é simplória. Se fosse simples, nós não estaríamos ainda hospedados no mundo de expiações e provas. Se estamos aqui repetindo experiências
É porque a nossa ciência da distinção do certo, do errado, do positivo, do negativo, do melhor, do menos bom, é uma ciência ainda embrionária, necessitada de desenvolvimento, de parâmetros, de diretrizes. A moral serve para isso. A moral não é um instrumento de apontar ao outro o seu erro, o seu engano. A moral é um conjunto de princípios orientativos do nosso bem proceder. Então, com essa questão, Kardec está colocando em xeque a nossa capacidade de bem distinguir o bem do mal. Podemos nos equivocar? Sim, e muitas vezes. A entidade espiritual que o respondeu diz o seguinte: Jesus falou: vede o que quereis que vos fizessem ou não vos fizessem. Isso resume tudo. Nós estamos no ano de 1857, quando a questão é formulada, e já no seu nascedouro, a nossa doutrina espírita, ela se revela profundamente associada ao pensamento do Evangelho. Na questão 625, Kardec já havia questionado sobre um modelo geral para a humanidade, um modelo, um guia que servisse a todas as gentes de todos os tempos, de todos os lugares e culturas. E a resposta foi: vede Jesus. Agora, o livro dos Espíritos está abordando o problema da moral, a ciência do bem se conduzir, e está trazendo para o seu seio a moral de Jesus como moral referência ao desenvolvimento, ao progresso da criatura humana. Vede o que disse Jesus: o que quereis que vos fizessem ou não vos fizessem? E a entidade espiritual arremata: isso resume toda a moral do Evangelho. E portanto, para nós do Espiritismo, esse é o primeiro pilar entre as regras que hão de nos conduzir no melhoramento de nós mesmos. A regra soa simples. O que nós quereríamos que os outros fizessem, que nós fizéssemos isso a eles. O que não quereríamos que os outros nos fizessem, não façamos isso a eles. Apesar de soar simples, essa regra, ela tem sutilezas, ela tem ângulos muito interessantes e de uma insondável profundidade. Para se ter uma ideia, ela não é uma revelação de Jesus de Nazaré. Essa regra podemos encontrá-la em textos egípcios de mais de 4.000 anos. E a antiguidade inteira se iluminou com a sua projeção. Se visitamos o pensamento de Confúcio, na antiga China, esse que é o primeiro educador da China, Confúcio, ele dizia a mesma coisa de um modo diferente: aquilo que não escolherias para ti, não imponha aos outros. Contemporâneo a Confúcio, Buda diria: aquilo que te atormenta, não inflija isso aos outros. E no tempo de Jesus, no primeiro século, em Jerusalém, vivia um mestre chamado Hilel, que ensinava o seguinte: aquilo que for odioso a ti, não faça aos seus semelhantes. Isso é a Torá, a lei inteira. O resto da Torá são comentários, e ele então proclamava ao ouvinte: vai e estuda isso.
Quando Léo dizia, vai e estuda isso, estudar é procurar. O leitor nem sempre está procurando. Às vezes passamos os olhos nos livros, nos materiais de leitura, e não estamos procurando. A palavra estudar, ela tem intimidade com o processo de procurar. Só estuda de fato quem está procurando. Daí não ser extraordinário que muitos não encontrem e caminham pelas escolas religiosas e estudam os textos de várias vertentes religiosas e dizem, eu não encontrei nada. Há quem possa até estudar o Espiritismo e dizer, eu não encontrei nada. Só encontra quem procura, e só procura quem aprende a estudar. Então Léo dizia, para entender essa máxima, não fazer ao outro o que é odioso para si, é preciso estudar livros, textos sagrados. Ele queria dizer de estudar a si mesmo. A pessoa que se abstém de fazer ao outro o que lhe machuca, o que lhe magoa, é alguém que experimentou o autoconhecimento, que aprendeu consigo o que a fere, o que a machuca, e vai se predispor a não fazer isso no próximo. Será que já sabemos de tudo aquilo dentro de nós que nos fere e nos magoa? Temos consciência de nossos estados de alma oscilando de acordo com as feridas que vamos sofrendo, os machucões que vamos levando da vida? Se temos esse conhecimento, aprendemos que isso não é desejável ao outro, e a regra começa a entrar em cena. Mas se os amigos observarem, até agora, todas as citações que nós fizemos dessa regra foram de caráter proibitivo. Não fazer, não infligir, não atormentar. É porque a antiguidade só a conhecia por esse viés proibitivo. E esse caráter proibitivo, o não fazer, que não queremos para nós, na verdade, é o seio do decálogo. Todos os mandamentos que vamos encontrar no decálogo de Moisés são proibições que não gostaríamos que acontecessem a nós. Então a justiça, ela trabalha com princípios proibitivos. Não faça, não inflinja, não atormente. E o Evangelho segundo o Espiritismo vai dizer que isso é fundamental, porque é assim que nós educamos o egoísmo, é assim que nós educamos a nossa tendência em nos colocar em primeiro plano no universo das criaturas. A regra da reciprocidade, que é assim chamada essa regra, o não fazer ao outro, é uma regra proibitiva que educa o senso de justiça e o senso de igualdade. Até Jesus nós a conhecíamos nesse caráter proibitivo. Então Jesus, no Evangelho segundo Mateus, apresentou uma proposta diferente. Aquilo mesmo que quereis que os outros vos façam, isso fazei com vós a eles. Aparentemente a mensagem não muda, mas sim ela mudou. Jesus conclama a um fazer ao outro. O seu enfoque é positivo. Ele está proclamando a reciprocidade do amor. Enquanto Moisés propunha a ética da reciprocidade proibitiva, o amor
então, é o primeiro dos pilares em que Jesus sustenta a sua moral. Mas não apenas o amor que nós possamos distribuir na sensibilidade afetiva que nos é própria. É o amor, segundo Jesus, que faz ao outro o que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. É um amor proativo em favor das criaturas, em favor da nossa família humana. Então, nos veio a lembrança, fala um pouco do amor. E recordamos 3 conceitos sobre o amor, que peço desculpa dizer, me parece que são os 3 conceitos mais brilhantes sobre o amor que uma mente humana produziu na Terra. O primeiro conceito do amor, vamos buscá-lo numa sacerdotisa grega que foi mestra de Sócrates. É interessante que Sócrates teve uma mulher como mestra, porque na antiguidade o papel feminino, nós sabemos, era um papel secundário, não era dentro do centro dos povos significativa a figura feminina, e raramente se fala que um grande mestre do passado teve por mestra uma mulher. E Sócrates teve uma mestra, ela chamava-se Diotima e vivia em Mantinéia. No livro de Platão, o Simpósio, que é um estudo sobre o amor, Sócrates é o convidado mais ilustre desse banquete. E ao final, como lhe cabia a última palavra, ao discorrer sobre o amor, ele recorda que um dia conversava com Diotima em Mantinéia, e ela disse assim para ele: o amor não se dirige ao belo como você pensa. Sócrates imaginava que o amor é uma força de atração que nos liga às coisas belas, às pessoas belas, às experiências belas. Esse era o seu ponto de vista. O amor é uma atração pelo belo. O amor nos dirige ao belo. E Diotima o corrigiu e disse: ele não se dirige ao belo, ele se dirige ao nascimento e ao desenvolvimento do belo em nós. O amor é uma força que gera o belo em nossas almas, que nos desenvolve na beleza espiritual e por fim nos aproxima de outras belezas de cunho verdadeiro, de cunho espiritual. Esse é um conceito importante na história, porque nos remete à ideia do amor enquanto uma força criadora e construtiva dentro da gente. Mais tarde, no tempo de Kardec, viveu um poeta chamado Paulo Lé, que escreveu um livro chamado As Flores do Paulo. E nesse livro, ele anotou nos seus versos: a verdadeira arte de amar está em o homem se entregar, se libertando. Esse conceito sobre o amor, na sua expressão simples, pode nos iludir. Imaginemos nós com a arte de vida, a competência de comportamento, de aprendermos a nos entregar aos outros, nos libertando simultaneamente da necessidade de resposta dos outros. Amando e nos entregando, não necessitando da correspondência do outro. Também é um conceito desafiador do amor, muito incomum em nossa história. Mas o conceito sobre o amor, que eu creio que é o mais belo que se produziu, veio de Samson. Samson era um companheiro de Allan Kardec na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas.
E nas páginas do Evangelho segundo o Espiritismo, ele apresentou-nos um conceito sobre o amor que diz assim: a palavra amar, no seu sentido profundo, é o homem ser leal, probo e consciencioso para fazer aos outros o que queira que os outros lhe façam. A regra da reciprocidade volta. Essa regra fundamental da moral cristã está entranhada na consciência humana. Em 1993 se reuniu no planeta, em Boston, o Parlamento Mundial das Religiões. Nós tínhamos ali naquele ano centenas de representações religiosas reunidas para estabelecer um código de ética moral universal. E qual foi a regra que foi estabelecida como a regra que mais fala à criatura humana e à sua consciência? Essa, a da reciprocidade, o não fazer. Ou, como Jesus ensinava de forma positiva, o fazer ao outro o que nós gostaríamos que nos fosse feito. Então, para Samson, o amor em sentido profundo é o homem ser leal. E lealdade evoca fidelidade, evoca sinceridade, ser probo, ser honesto e ser consciencioso, fazer tudo à luz dos ditames da sua consciência, para fazer ao outro o que quer que o outro lhe faça. Num segundo momento, Samson acrescenta: é a criatura humana procurar em torno de si o sentido oculto de todas as dores que acabrunham os seus irmãos, para suavizá-las. É considerar como sua a grande família humana. Então, nesse conceito de Samson, ele distingue 3 ângulos do amor: a regra da reciprocidade, que reclama de nós um estado de consciência aperfeiçoado, um tipo de consciência desenvolvida, lealdade, probidade, mas reclama de nós, no segundo momento, o sentimento afetivo desperto para procurar em torno de nós as dores íntimas que acabrunham as nossas pessoas mais próximas, com o objetivo de suavizá-las. E ao final ele conclui: é considerar como sua a grande família humana. Mas que dimensão extraordinária assume o amor. E às vezes, como nós nos sentimos ainda desprovidos da força poderosa do amor, para que amemos nessa proporção tão excelente. O amor cresce, o amor se desenvolve. O amor não é a graça que Deus derrama sobre uns, é uma competência de vida que nós podemos construir para as nossas vidas. Vamos fechar nesse momento, então, o primeiro pilar da moral do Evangelho: a ética da reciprocidade. E vamos observar como ela está presente em O Livro dos Espíritos, nas citações que fizemos. Mas Jesus tinha um segundo pilar para a sua moral. Se até agora a reciprocidade nos fala de senso de justiça, senso de igualdade e de amor, e isso já era conhecido nas revelações espirituais da antiguidade, na revelação de Jesus, a certa altura, ele introduz um complemento que será fundamental para o viver bem num mundo de expiações e provas. É quando Jesus, no Sermão da Montanha, ele anota, logo após falar da ética da reciprocidade:
ouvistes o que foi dito pelos antigos: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e caluniam, para seres filho de vosso Pai do céu. Jesus está estabelecendo que nossa condição de filho passa pelo aprendizado de amar os que nos ferem, de amar compreendendo os que nos odeiam e de nos colocar a serviço dos nossos opositores, porque ele sugere orar e fazer o bem aos que nos perseguem. Uma criatura necessariamente não é filha de Deus, por esse raciocínio. Uma pedra é uma criatura, mas um filho de Deus, segundo Jesus, é o Espírito que está se adestrando na competência do amor desse pote. Jesus conclui a fala dizendo: se amardes só os que vos amam, que recompensa tereis? E se saudardes apenas aqueles que vos são irmãos, que fazeis de especial, já que os publicanos fazem o mesmo? Então Jesus acentua: para seres filhos do vosso Pai do céu, que faz levando o seu sol sobre os justos e os injustos, e faz cair sua chuva sobre os bons e os maus, deveis amar os vossos inimigos. Nós já tínhamos um grande luta, um grande desafio existencial com a primeira revelação e as revelações irmãs da antiguidade, nos provocando ao senso de justiça, de igualdade, de amor aos que nos amam, de reciprocidade com os que nos querem bem. Jesus estabelece um outro programa essencial, porque a terra deixava a condição de mundo primitivo e agora se estabelecia no estágio de mundo de provas e expiações. O senso de justiça e de amor aos iguais não seria suficiente para o êxito e a vitória do Espírito num plano de humanidade onde tantas oposições surgiriam nas relações interpessoais. Cristo teve a oportunidade de dizer que o inimigo de um homem será o da sua própria família. E nos disse que o tempo viria em que a divisão iria se estabelecer entre pai e filho, filho e mãe, e que, portanto, ele não vinha trazer a paz, mas a divisão, a espada da separação de tempos, de idades espirituais dentro de nós. A primeira regra é chamada de reciprocidade pelos estudiosos. O próprio Allan Kardec, na questão 633 do Livro dos Espíritos, chama de ética da reciprocidade o não fazer ou fazer aquilo que seria bom para nós ao outro. Agora estamos diante de uma regra diferente, que tem um nome diferente, e o seu nome é alteridade. O desafio espiritual de um mundo de provas e expiações é a alteridade. Alter, o outro, é conviver com o outro que é diferente de si. É conviver com uma relação de paz, com a diferença que o outro traz, de que o outro é portador.
A sociedade essencialmente é uma reunião de diferenças. Mas nada traz mais tensão às relações sociais do que as diferenças. Vejamos em casa conosco. O colorido da família passa pela diversidade de coloridos individuais. Mas como nos confrontamos pelas diferenças que trazemos? Então, o grande paradoxo humano: nós somos mais porque somos diferentes uns dos outros, e nos digladiamos mais também porque somos diferentes uns dos outros. No mundo de provas e expiações, o desafio da moral é projetar uma conduta a partir de nós que aprenda com a diferença do outro, ao invés de hostilizá-lo. A diferença é caminho de sabedoria também. Conhecer a diferença do outro, compreendê-la, aprender com ela, é substancial. Então, essa regra que Jesus insere, dizendo: só são filhos de Deus os que sabem derramar o sol de sua razão sobre os justos e os injustos, ou a chuva dos seus sentimentos sobre os bons e os maus, é atualmente um grande desafio das nossas almas. Se é que nós já superamos a ética da reciprocidade, se é que já fazemos ao outro exatamente o que esperamos que nós faríamos pelo outro. Aprender a conviver com as diferenças. Quando Jesus trabalha essas duas regras, reciprocidade, alteridade, e nos convida a um agir a partir delas, eu faço depoimento a vocês. Eu só lembro delas depois do mal feito. Minha mãe dizia desde pequenininho para mim: boi manso, coice certo. Porque mãe é pós-doutora em filho. Ela pode não ter a cultura do mundo, mas traz um preparo espiritual fundamental para alicerçar a caminhada moral daquela criatura que se faz filha. Então ela dizia para mim que eu era um boi manso na aparência, mas no fundo eu tinha ainda o ímpeto de escocear. Eu sou repentino. Às vezes me falta aquele estado de alma, de paz, de equilíbrio, de entendimento, para que eu conviva com as diferenças sem reagir inicialmente a elas. E aí, quantas vezes a palavra é dita de forma inoportuna ao outro, ou o gesto acaba por ferir ao companheiro. Esse é o tormento das almas impulsivas. E a questão seria: como aprender a viver dentro de si um clima interno de entendimento, de paz, que nos permitisse, antes de agir, fazer a avaliação dos dois métodos, das duas regras, a alteridade e a reciprocidade. Como eu poderia na minha vida criar um tempo em mim em que, antes de responder às provocações do exterior, eu pudesse refletir no meu interior: é isso que eu gostaria que fosse feito a mim nesse momento? Como diria o mestre Dan Zen, chinês do século XVIII: quando exigires algo de alguém, entra no teu mundo interno e quietamente questione: se outro exigisse isso de mim, eu poderia satisfazer? Se outro fizesse isso a mim, eu poderia aceitá-lo? Jesus, como mestre divino,
não estava ignorante de nossas dificuldades de aplicar o conhecimento, de transformar os conceitos em vivências, de transitarmos entre o ensino e a prática. Então Jesus, quando ensinava-nos, preocupava-se também em estabelecer um projeto para nós que nos desse a segurança de agir inspirados por essas regras. E ele falava de 3 seguranças imprescindíveis. A primeira é a segurança de fé. Se pudesse haver dentro da nossa vida pessoal um momento em que eu pudesse só pesar as pressões sem ceder a elas, as facilidades sem me contaminar por elas, não supressão emocional, mas controle, segurança íntima, equilíbrio, paz interior, para conjugar o ensino na melhor oportunidade da vivência, de certo seremos muito mais felizes. Ele destacava que para que tivéssemos esse tempo interior, esse fio de entendimento, era fundamental que tivéssemos primeiro segurança de fé. Leon Denis escreveu no seu livro Depois da Morte um conceito lapidar sobre fé. A obra é de 1890 e nela Leon Denis declara: fé é a confiança da criatura em seus destinos. Será que nos sentimos tão amparados pela providência de Deus, tão seguros como um pássaro que cruza o céu? Porque ele não planta, não semeia, não colhe, não ajunta em celeiros, mas o nosso Pai o provê na integralidade das suas necessidades. O passarinho cruza o céu, risco azul, numa simples de fé impressionante. E nós, no nosso andar social, em nossa marcha de espíritos pela terra, temos seguros de fé? Cremos de fato que os nossos destinos estão amparados por um ser de toda beleza, justiça e amor? Temos confiança em nossos destinos? Leon Denis acrescenta: fé é o sentimento que nos eleva a essa potestade infinita que é Deus. Em Espiritismo é como dizer que a fé tem que ser racional. Isso é verdade. Só que a fé não é razão. A fé é um sentimento. É uma força que expande de nós, que nos fortalece, que nos sustenta. Se eu soubesse a língua dos anjos e não tivesse essa força em mim, no momento em que eu mais precisasse dela, eu me sentiria órfão desse Pai que chamamos Deus. Então é confiar em seu destino. Eu sou um filho de Deus, peregrinando em busca de um crescimento maior. Eu vivo desafios no cotidiano, mas esse cotidiano está amparado por um olhar sublime e cativante que não se aparta de mim, pois que não cai um pardal do céu, disse Jesus, sem que o Pai o conceda. Mas ao mesmo tempo é um sentimento de mim para fora, que me alarga, que me sustenta, que me expande. E então Denis completa: é a criatura ter a certeza de estar no caminho que vai ter a verdade. Notaram que os conceitos do Espiritismo e do Evangelho estão muito além da nossa perspectiva?
parece às vezes alguns anos-luz da nossa possibilidade de vivermos. Onde nós se sente com a fé do tamanho que lhe permite ter confiança no seu destino. E esse sentimento que nos eleva, e essa certeza, observemos, de estar no caminho que vai ter a verdade. Porque em Espiritismo não se diz fora da verdade não há salvação. Porque o Espiritismo, salienta os Espíritos, ainda não a apresentou plena. Ainda temos no Espiritismo essa nova luz, apenas uma proporção maior da verdade, e não toda a verdade. Proclama-se fora da caridade não há salvação, porque esse bem comum que é o amor já está em nós, faz parte de nós, e está em crescimento no esforço das nossas vidas. Estar com a certeza de estar no caminho que vai ter a verdade. Será que depois de tantos anos de Espiritismo nós temos essa certeza, essa fé? Segurança íntima passa inicialmente por segurança de fé. Jesus falou outra vez: aquele que tomar a charrua e olhar para trás não é digno de mim. O que ele estava salientando? A segurança de ideal. Outra segurança fundamental na estruturação das nossas vidas. Não haverá a formação daquele clima de entendimento, de paz, de acolhimento, diante da experiência, para refletirmos sobre a ética da reciprocidade, a alteridade, se não tivermos segurança de fé, mas também segurança de ideal. E Jesus salientou: aquele que pôr a mão na charrua e olhar para trás não é digno de mim. Não é digno de sua proposta, da sua mensagem, não é digno do seu esforço junto de nós. O que é segurança de ideal? Primeiramente, é importante questionar: nós temos um ideal? De fato, quem tem segurança de ideal tem engajamento com alguma coisa. E eu sou engajado com o quê? Com que causa, ou por que causa a minha alma se move? Com que objetivos eu existo e vivo? Eu estou engajado com a minha vida? A primeira causa de nossa vida somos nós mesmos. Paulo de Tarso estava em Icônio, uma cidade que hoje está no território da Turquia. Era a primeira viagem apostólica. Ele viajava com o levita Barnabé, um grande amigo. E em Icônio, ele foi preso, e conforme as leis do lugar, ele foi acusado de hostilidade aos deuses, e foi encerrado numa prisão por uma semana, onde foi torturado, e para ser libertado, foi-lhe aplicada a pena dos 39 açoites. Essa pena foi a mesma imposta a Jesus por Pilatos na crucificação, sob a expectativa de libertá-lo da ânsia de sangue dos judeus. Era uma pena limitada a 39 açoites, porque ao chegar ali, pela 25ª chibatada, o nosso fôlego ia desaparecendo. Muita gente morria sufocada, ou então por hemorragias, pelas fraturas causadas, hemotórax.
Então 39 era um limite para o limite da força humana. Jesus passou por essa pena uma vez, mas Paulo passou por ela 5 vezes. 2 naufrágios, picaduras de cobra, enfermidades, febres. Mas o que impressiona é que foi preso 5 vezes e açoitado assim 5 vezes. Ele foi jogado da sarjeta a uma arruela de Icônio e Barnabé foi ao seu encontro e o acolheu. Foram para o local onde estavam hospedados, uma pequenina estalagem, e Paulo no leito começou a falar sobre o prolongamento da viagem. E Barnabé ficou estupefato e disse a Paulo: não seria melhor repousares um pouco? Tens o corpo inchado, o rosto ferido pelos açoites. E Paulo respondeu a ele: se cuidarmos muito de nós nesse capítulo dos sofrimentos, não daremos conta do recado. O recado são as nossas metas reencarnatórias, são os nossos compromissos espirituais agendados no tempo e que estão guardados no tempo da nossa alma, procurando exercício e realização, vivência e construção. Se cuidarmos muito de nós nesse capítulo dos próprios sofrimentos, como somos fáceis de nos autoconduir com as próprias dores, como a autopiedade é tão tóxico, corrosivo, minando o nosso potencial de crescimento, porque nos sentimos pequenos, machucados, sofridos, não compreendidos, não entendidos. Até quando? Isso é falta de segurança de ideal, de causa, de compromisso, de engajamento com a própria vida. Mas Paulo não terminou aí a resposta ao amigo e disse: se pararmos os passos nos lances difíceis, ficaremos com os tropeços e não com Cristo. Como as vidas humanas estão povoadas de tropeços, e quão poucas vidas marcham ao ritmo do convite de Jesus. Coragem, força, determinação, engajamento, perseverança, isso não brota de nós, por nós, só quando temos uma causa maior do que nós, pela qual nós nos entregamos. Estamos com os tropeços ou estamos com Cristo? Segurança de fé, segurança de ideal, mas por fim precisamos desenvolver a competência da segurança de gostar, a segurança afetiva. Só depois da segurança de fé, de ideal e afetiva é que podemos agir com aquele equilíbrio onde as regras da alteridade, da reciprocidade encontram em nós um tempo de serem processadas e avaliadas. Segurança de afeto. Até hoje nós vivemos o amor da heteronomia. O que os outros esperam de mim nas relações? O que os outros esperam de mim nos relacionamentos? Lembremos que Baudelaire, o poeta francês, contemporâneo de Kardec, publica o seu livro As Flores do Mal, também em 1857. E ali ele afirmava: a arte de amar
está em se entregar, se libertando. O amor que entrega, mas que aprisiona, é o amor da heteronomia. Eu preciso corresponder aos outros, para que eu tenha espaço no coração dos outros. O que eu devo fazer para ser gostado, querido? O que as pessoas esperam de mim para gostarem de mim? Que tormento! Quantas vidas envolvidas, enlaçadas nessa inquietude. O amor da autonomia nos provoca a refletir diferente. O que eu espero de mim nas relações? Marido, filho, irmão, amigo, colega, como cidadão que eu sou de outros, o que eu espero de mim nos relacionamentos? Chico Xavier estava há 2 meses com o pé bastante machucado. Uma enfermidade nos ligamentos do calcanhar esquerdo, que não cedia aos medicamentos do seu amigo Dr. Rocha, em Pedro Leopoldo, médico, e não cedia à fluidoterapia do seu amigo Dr. Rômulo, companheiro de Fazenda Modelo e de Centro Espírita. Nem o tratamento tradicional, nem a medicina do passe estavam conseguindo reverter aquilo. E Chico manquitolava com Pedro Leopoldo, e o seu mal já estava bastante conhecido. Naquele tempo, nas cidades pequenas, logo às saídas, costumava ficar a zona do benefício. Em Monserrates era assim. Quando se visitava a periferia, deixando a cidade, tive as casinhas com as luzes vermelhas. E eu perguntava à minha mãe: o que é isso? Ela: não, isso não se dá conta agora não. Chamava-se Biriba, aquela regiãozinha de Pedro Leopoldo, que ficava na saída para a Fazenda Modelo, e onde estava estabelecida a região de prostituição. Chico todo dia pegava a charrete da Fazenda Modelo com os colegas, ia ao trabalho, e à tardinha voltava. E um dia parou-lhe na estrada, bem rente ao Biriba, a região de prostituição, uma jovem. Ela fez sinal, o charreteiro parou. Ela voltou-se a Chico e disse: venha à minha casa, eu preciso lhe falar. E os amigos: Chico, mas Chico está com tudo. Eu pergunto aos homens aqui: qual de nós desceria dessa charrete? Eu não. De forma nenhuma. Eu iria preservar a minha imagem pública, a minha dignidade social. Não iria descer da charrete para atender aquele chamado dúbio de uma mulher claramente prostituída. Venha à minha casa, preciso lhe falar. Eu não desceria. Eu sei disso porque há muitos anos, no fórum, eu atendi um homem que fez a opção por ser um travesti, e ficamos amigos em reconhecimento dessa ajuda. E para que ele deixasse a prostituição, eu comprometi em ajudá-lo materialmente por 3 meses. Ele ia ao fórum, vestido a caráter, gritava assim: ei, doutor Wesley, cadê o meu dinheirinho? Eu ficava roxo, verde. As pessoas não saberiam dizer: que dinheirinho é esse? Ele ia ao centro espírita, onde eu trabalho, desde 1988, e pedia, e as pessoas ficavam também intrigadas. E em espiritismo a gente não se defende, então eu podia dizer que era aquilo. Eu ficava calado. Ele foi notando a minha descompostura. Um dia fui embora e nunca mais procurei.
Então eu sei que eu não desceria daquela charrete. Chico foi, acompanhou a senhorita. Ela o recebeu numa casinha junto com outras amigas do exercício. Pediu-lhe licença para descalçá-lo. Trouxe uma bacia com água e raminhos do mato. Pediu licença a ele e começou a banhar o pé doente, passando os raminhos. Gente, não é para fazer isso não, viu? Era a cultura dela. E Chico foi sendo tomado por emoção grande. Ele contou 2 dias depois, quando encontrou o Dr. Rômulo, o passista espírita, e o Dr. Rocha, seu médico e espírita, na proporção que ela passava os raminhos e fazia a sua cantiga de rezas em glória da gente do povo, uma substância lodosa, verde escuro, ia se desfazendo do calcanhar e encharcando a água pura da bacia. Chico nunca mais adoeceu daquele tempo. O que a medicina e o passe não conseguiram agregar ao exercício foi justamente a substância transformadora do amor. Nós hoje na sociedade ainda guardamos restrições de pessoas, só nos relacionamos com pessoas que têm uma dignidade que queremos para nós, fazemos acepções de escolhas. Se somos assim, ainda estamos por conquistar a segurança do amar. O que eu espero de mim e não o que os outros esperam de mim. Quando Jesus ensinava a reciprocidade, a alteridade, ele sabia que não havia ambiência em nossas almas para a efetiva vivência dessas forças transformadoras. Por isso, acrescia a tudo isso os ensinos sobre a fé, o ideal e o amor que espera mais de si. É quando essas construções formosas conjugarem entre si, dentro de nós, espaços não conflitantes, é que nós seremos uma pessoa mais forte e melhor. Quando de Itabirito, Carlos Drummond escreveu o poema O Verbo Ser, ele estava numa fase muito introspectiva, e no seu verso ele propôs assim: quem vou ser quando crescer? Vivem perguntando ao redor. Há milênios nós nos perguntamos o que vamos ser, o que queremos ser, quando vamos ser. E Drummond então brincou com os versos. Isso é ter outro corpo, outro jeito, outro nome? Tenho os 3. Eu sou. Ainda na humanidade existe a ideia de que ser é ter um corpo, um jeito e um nome. Eu tenho os 3. Eu sou. Tem de mudar quando crescer, ou a gente só principia a ser quando cresce? Interroga Drummond. É terrível ser? Dói? É triste? É bom? Pronunciado tanto depressa, cabe tantas coisas. Cabe, gente. Dói? Dói. É triste? Muitas vezes. É bom? Demais. O verbo ser é o verbo pelo qual estamos aprendendo a soletrar o abecedário divino há muitos milênios. Não tenhamos dúvida que é um processo de parto, e todo parto vem do andor que se mistura às lágrimas da alegria. Então ser não é terrível,
É o projeto de Deus para nós. Dói? Dói. Triste? Muitas vezes. Mas é bom demais sentir-se sendo a pessoa melhor que nós queremos para nós. A gente vai se despedindo. Grato pela atenção de vocês, por ter nos orbitado o tempo previsto para a fala. Certamente Deus vai importar em nós o direito das perguntas e respostas. Mas fica o nosso abraço e gratidão pela vida de vocês, pelo carinho dispensado, pela atenção de até agora. Muito obrigado. Que Jesus nos dê sua paz, hoje, sempre, em todo tempo, em todo lugar. Assim seja.